Querido Deus, Senhor, meu Pai, nesta manhã de bênção, de vitória, queremos ouvir a Tua palavra, sermos fortalecidos, ó Pai, pelo Teu grande poder. Que Tu possas nesta manhã, Deus, nos encorajar, Senhor, para mais um dia de vitórias, de conquistas, para mais um dia, Pai, onde conseguiremos romper, Senhor, vencendo todos os obstáculos. Nos fortaleça, Senhor, através da Tua palavra nesse momento e fala poderosamente conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, que Deus te dê um dia mais do que abençoado em Cristo Jesus. Você que está chegando aí, você pode deixar aí o seu bom dia, o seu amém, o seu aleluia, você pode deixar aí a sua curtida, vai compartilhando essa mensagem com alguém, vai abençoando a vida de quem precisa, amém? Que você possa nessa manhã desfrutar daquilo que é melhor de Deus, aleluia, aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 4 a 7, vai dizer assim: E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual o Senhor te disse: Eu entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, para que faças dele o que bem te parecer. Então Davi se levantou e em segredo cortou a orla do manto de Saul. E aconteceu depois que o coração de Davi ficou com remorso, porque ele havia cortado a orla do manto de Saul. E ele disse a seus homens: O Senhor me livre de fazer isso a meu senhor, o ungido do Senhor, estender minha mão contra ele, visto que ele é ungido do Senhor. Assim Davi deteve seus servos com estas palavras e não permitiu que se levantassem contra Saul. Mas Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho. Amém. Glória a Deus. Tema da nossa mensagem desta manhã: não toquei no que Deus não me deu. Não toquei no que Deus não me deu. Livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 4 a 7 para a nossa meditação nessa manhã de bênção, de vitórias. O cenário agora é completamente diferente. Davi já foi ungido, já venceu batalhas, já é conhecido, mas ainda não ocupa o trono. Enquanto isso, Saul continua reinando, e pior, tomado por ciúmes, perseguição e instabilidade espiritual. Davi passa a viver como fugitivo, escondido em cavernas, perseguido injustamente por alguém que ele nunca feriu. É nesse contexto que acontece uma das cenas mais profundas da Bíblia. Saul entra em uma caverna sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali. Era a oportunidade perfeita. Na cultura da época, eliminar um inimigo em guerra era visto como uma estratégia legítima. Ainda mais alguém que estava tentando tirar sua vida. Aos olhos humanos, aquilo parecia não só justificável, mas até necessário. Mas Davi faz algo completamente inesperado. Ele corta apenas a ponta do manto de Saul e ainda se arrepende disso. Essa atitude revela uma verdade poderosa. Nem toda oportunidade é permissão de Deus. Então a gente vê que muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente deseja, fazer justiça com as próprias mãos, e a gente vê a oportunidade surgindo aí para a gente fazer justamente a nossa vingança. Mas e aí quando a gente percebe, opa, isso aí não é para mim. Ei, Deus não me autorizou. Não vou tocar
naquilo que Deus não me autorizou. Não vou deixar com que o meu ego, não vou deixar com que o meu eu possa ser colocado para fora e fazer a vontade dele. Mas primeiro, eu vou precisar entender o seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que Deus fala realmente sobre isso? O Senhor não diz, minha é a vingança? Então, na maioria das vezes, a gente vê aí pessoas se levantando contra outras pessoas, pessoas tentando fazer a sua própria justiça, pessoas buscando aí um jeito de fazer justiça com as próprias mãos. E neste mundo que a gente está vivendo, um mundo onde as coisas estão tão invertidas, você vê pessoas sendo condenadas injustamente, pessoas sendo aí punidas por algo que elas nem fizeram. E por outro lado você vê pessoas que deveriam estar atrás das grades, deveriam sofrer aí alguma sanção da justiça e estão fazendo o que bem entende. Então a gente está vendo muito isso. E claro, dentro desse contexto todo, esse cenário todo, a gente já pode ter a certeza absoluta que a gente tudo está caminhando para um caos social. Essa é a verdade. Para quê? Para que depois que haja o caos, surja também alguém que venha trazer solução. E esse alguém, nós já sabemos perfeitamente quem é, porque o livro de Apocalipse nos fala sobre ele. Ah, pastor, mas isso aí não tem como evitar. Não, é inevitável, já está escrito pela Bíblia Sagrada, mas é tema de outro assunto. Mas a verdade é, Davi teve a oportunidade. Davi estava escondido dentro daquela caverna. E justamente ali onde o rei Saul foi usar como um banheiro, é justamente onde ele poderia ter perdido a sua vida. Então a gente aprende uma lição preciosa aqui. Se não é permitido por Deus, por que eu vou me levantar? Se não é autorizado pelo Senhor, por que eu vou tentar fazer as coisas à minha maneira? Rosa Silva, bom dia, Deus abençoe. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou buscar a justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou clamar ao Senhor, vou buscar a presença de Deus, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou fazer com que Deus possa interferir na minha causa e que Ele faça o que realmente é justo, porque a justiça de Deus, além de não tardar e não falhar, ela é 100% verdadeira. É a única que eu posso contar que é 100% verdadeira, porque ela não é dessa terra, ela não é de homens, ela é de Deus. Então vamos a essa mensagem desta manhã. Nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Os homens que estavam com Davi disseram: este é o dia que o Senhor te entregou teu inimigo. Parecia confirmação, parecia resposta de oração, parecia direção divina. Mas Davi discerne algo diferente. Ele entende que só porque algo está ao seu alcance, não significa que foi Deus que entregou. Quantas vezes as pessoas confundem oportunidade com autorização? Confundem desejo com direção? Confundem facilidade com vontade de Deus? Gente, isso tem acontecido e muito. Davi poderia resolver tudo ali, mas ele escolhe obedecer a Deus, não à circunstância. Nem tudo que chega fácil é de Deus. Discernimento espiritual vale mais do que impulso emocional. Então, às vezes você olha e você fala assim, não, essa
é a oportunidade, isso aí vem de Deus. Mas e a confirmação para saber que realmente vem de Deus? E para ter aquela certeza, não, foi Deus que entregou na minha mão. Não, Deus está dando oportunidade. Né? Que o diga a pessoa, né, que está por um momento lá embaixo, numa determinada circunstância, numa determinada posição de inferioridade, e de repente ela consegue chegar numa posição melhor. E aí daqui a pouco ela, agora sim, foi Deus que me deu essa oportunidade, é Deus que está me colocando aqui. Agora sim, agora eu vou me vingar de todos aqueles que um dia pisaram em mim, todos aqueles que me humilharam, todos aqueles que fizeram da minha vida um tormento. Chegou a minha vez, isso é de Deus. Será que é de Deus de fato? Será que Deus não está colocando ali aquela pessoa para ela ser mais misericordiosa? Para ela demonstrar o amor de Deus na vida dela, para ela mostrar que ela pode e deve ser diferente. Gente, é muita coisa. É muita coisa que a gente tem que parar. Qual é o meu discernimento espiritual? Será que isso aí vem de Deus mesmo? Será que é a oportunidade do Senhor? E como eu disse, a vingança, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Não tem essa de, não, é uma oportunidade. Se está acontecendo é porque é de Deus. Aí a gente vê aí, oh meu Deus, esses profetas de feira aí, não, porque Deus falou, não, porque Deus está te entregando, não, é a sua hora, vai lá, faz. Quando na realidade a palavra de Deus contradiz. Aí você fica olhando, aí você pensa assim, poxa, eu tenho muito que aprender com Jeremias, eu tenho muito que chorar, eu tenho muito que gemer, eu tenho muito ainda para passar por muita coisa que, olha, a gente tem muito, gente, que aprender, muito. Mas, vamos lá, uma coisa é certa, nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Tenha discernimento espiritual para saber se realmente é vontade do Senhor ou não, se é oportunidade vinda do Senhor ou não. Caráter é revelado quando ninguém pode te impedir. Davi estava em uma posição onde ninguém o julgaria, ninguém o impediria, ninguém o condenaria. Se ele matasse Saul, provavelmente seria até aplaudido. Mas o texto diz que o coração de Davi pesou só por ter cortado o manto. Isso revela um nível profundo de temor a Deus. Caráter não é o que você faz quando estão te vendo. É o que você faz quando ninguém pode te impedir. Davi não agiu baseado no que podia fazer, mas no que deveria fazer. Quem tem caráter não precisa de vigilância. Vive alinhado com Deus até no oculto. Então, se ninguém pode te impedir, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer o que eu bem entendo. Ninguém pode ali botar um obstáculo, um empecilho. Agora chegou a minha hora. Agora eu faço. É igual a pessoa, às vezes no calor da emoção, ali no calor da situação, aí a pessoa, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, e ela quer ir para cima da outra e de repente chega alguém, segura, não, peraí, calma, não é assim, vamos lá, vamos ver, não, peraí, poxa, calma, aí impede e nada acontece. Mas e quando não existe o impedimento? É assim, gente, a nossa vida. É assim que a gente vê que certas coisas precisamos o quê? Estar focados em Deus, centrados na palavra do Senhor, alinhados à vontade do Pai.
Tá tendo oportunidade? Tá. Mas realmente isso é de Deus? Isso vem do Pai? Será que o teu caráter vai te revelar naquela hora ali, onde ninguém pode te parar, ninguém pode te impedir, ninguém pode dificultar você de fazer algo? Será? Aí o seu caráter vai ser revelado. Agora eu faço, agora eu me vingo, agora vai ser do meu jeito. O seu caráter vai ser com certeza revelado nesta hora. E é preciso ter muito cuidado. Tem muita gente aí se revelando justamente quando Deus não está vendo. Tem muita gente aí se revelando no oculto. Tem muita gente aí que está mostrando uma personalidade distorcida da palavra. Então cuidado, quando ninguém puder te impedir, ninguém puder te parar, ninguém puder colocar obstáculo, é nessa hora que você vai provar: olha, eu sou de Deus, eu não vou vingar a mim mesmo, eu não vou buscar fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não, isso não vem de mim, isso não vem de mim. Deus não deseja isso para a minha vida. Deus não gostaria jamais que eu fizesse algo que pudesse envergonhar a palavra dele. E, portanto, eu não vou fazer isso. Não vou justamente sujar, por assim dizer, o nome do Evangelho. Eu não vou fazer com que a palavra de Deus ela seja manchada. Eu não vou fazer com que o nome do Senhor ele seja envergonhado. Não vou fazer isso. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, com que as pessoas olhem para mim e verdadeiramente vejam que existe um homem e uma mulher de Deus na minha vida. Então, se eu posso seguir sem me vingar, eu vou seguir assim e ponto final. Mas os homens que estavam com Davi incitaram ele. Vão ter pessoas incitando, vão ter pessoas falando, vai ter muita gente querendo que nós façamos o contrário. Mas a questão é, como é que eu fico diante de Deus depois de tudo isso? Como é que eu fico? É realmente isso que Deus tem para a minha vida? É realmente isso que o Senhor quer de mim? Quem confia em Deus não precisa acelerar o processo. Quem confia em Deus não precisa acelerar o processo. Davi sabia que seria rei. Ele tinha promessa, ele tinha unção, mas ele também sabia que não poderia tomar o lugar de Deus. Ainda não tinha. O Senhor não tinha entregado a ele. Então ele não podia pegar. Tinha que esperar. Paciência. Ele diz: não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Isso mostra que Davi confiava mais no tempo de Deus do que na própria oportunidade. Existe uma diferença entre conquistar algo e receber algo de Deus. Oi, Josi, bom dia, Deus abençoe. Quando é Deus quem entrega, não traz peso, não traz culpa, não traz conflito interior. Se você precisa ferir princípios para chegar, então não é de Deus. Não é o Senhor que está te levando. Consegue entender isso? Consegue pegar isso? Joana Antônio, bom dia, Deus abençoe. Oi, Josi. É verdade, Josi. É por isso que a gente está citando esse exemplo aqui, para não fazer, tá? Então, queridos, quem confia em Deus não precisa acelerar o processo. Não, eu já fui consagrado rei.
Não, eu já tenho direito de ocupar a posição. Não, está demorando. Não, poxa, o cara está me perseguindo aí, o cara quer me matar. Não, se eu já fui escolhido pelo Senhor, se eu já fui ungido pelo Senhor, se eu já fui declarado que verdadeiramente eu sou rei, então agora é a oportunidade. Aí quer acelerar o processo, quer passar por cima de Deus, quer pegar e fazer com que o tempo dele seja o tempo de Deus. Mas não é assim que funciona. Não é assim. E Davi entendeu isso naquele processo. Podia perfeitamente ter antecipado tudo. Já sou rei mesmo. Já estou aí diante dos homens aí que perceberam, que notaram, que viram, que presenciaram, que sabem de tudo que está acontecendo. Então é claro, todo mundo vai ficar do meu lado. Então é claro, as pessoas vão me aplaudir. Não, é claro que não vai dar em nada. Mas e a consciência? E o texto diz que Davi ficou com remorso. Davi, opa, Deus não me permitiu, então não vou tocar. Deus não autorizou, eu não vou me vingar. Eu vou aguardar o processo. Vou continuar. Mas Davi continuou fugindo, sim. Mas logo à frente a gente vai ver o texto que Saul entra em batalha e ali ele mesmo dá fim à própria vida. Ele mesmo. Não precisou nem Davi fazer nada. Nada, nada e nada. Deus autoriza vingança? É claro que não. É claro que não. De maneira nenhuma. Então, queridos, existe diferença entre conquistar algo e receber algo de Deus. Você tenha discernimento espiritual para poder saber o que é certo, o que é errado, o momento certo de agir e o momento de deixar Deus agir. Deus mandava fazer guerra, claro, com certeza. Dentro do contexto ali de Israel, sim, mandava. E hoje em dia ele manda? De maneira nenhuma. Hoje em dia é um homem aí com seu ego do tamanho de um elefante que quer fazer guerra. Escuta essa história aqui. Um homem trabalhava em uma empresa há muitos anos. Dedicado, competente, fiel. Um dia surgiu uma oportunidade de promoção, mas havia um detalhe. Para assumir o cargo, ele precisaria se envolver em uma situação injusta contra outro colega, algo que ninguém descobriria. Era a chance da vida dele, crescimento, reconhecimento, estabilidade. Ele pensou, lutou internamente, mas decidiu recusar. Preferiu perder a oportunidade do que ferir seus princípios. Meses depois, a situação veio à tona. Aqueles que aceitaram se comprometer foram expostos e perderam tudo. E aquele homem que parecia ter perdido a chance foi lembrado como alguém íntegro. Recebeu uma oportunidade ainda maior, melhor, e o que parecia perda, na realidade, era proteção. O que parecia atraso, na realidade, era cuidado de Deus na vida dele. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Então, meus amados, às vezes vem algo para a nossa vida e a gente está pensando, isso é de Deus. Isso é a oportunidade que eu queria. Mas não tem nada de Deus, nada do Senhor. A gente vê ali a oportunidade de fazer, de nos vingar. E, de repente, o que acontece? Dá tudo errado. Então, cuidado com as oportunidades que estão chegando para você não achar que isso vem, de fato, do Senhor. E eu quero concluir com você dizendo o seguinte:
Davi teve a chance de resolver sua dor em um único momento, mas escolheu confiar em Deus em vez de agir por impulso. Tá? Hoje Deus está falando com pessoas que estão diante de decisões importantes, atalhos aparentemente fáceis, oportunidades que parecem perfeitas, mas que exigem abrir mão de princípios. Aprenda com Davi. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Nem tudo que chega até você veio de Deus. E nem todo caminho rápido te leva ao destino certo. Espere em Deus, confie no tempo dele. Permaneça fiel aos princípios, porque quando Deus te entregar aquilo que Ele prometeu, não haverá culpa, não haverá peso, não haverá dúvida. Você apenas saberá. Foi Deus. E aquilo que Deus entrega, ninguém tira. Não toque no que Deus ainda não te deu. Porque o melhor sempre vem das mãos dele no tempo certo, da maneira certa e com a paz que só Ele pode te dar. Só Ele pode te dar. Você consegue entender isso? Não toquei no que Deus não me deu. 1 Samuel capítulo 24, versículos de 4 a 7 para nossa meditação. Tá? Josi. Você conhece Bíblia, Josi? Conhece a palavra de Deus? Você parece que entende bastante, né? Que bom, que bom. Que bom que você entende bem. Então, queridos, entenda isso. Às vezes a oportunidade, ela está ali. Ela está ali. E você vira falar, agora chegou a minha hora. Chegou o meu momento. E Deus fala, Senhor, eu chorei muito. Senhor, olha o tanto que eu sofri. Senhor, olha o que eu passei. Agora chegou a hora, Pai. E Ele fala para você, ó, não chegou a sua hora, não. Você vai continuar ainda, sofrendo mais um pouquinho, chorando mais um pouquinho. Mas, Senhor, eu vou dar o basta. No momento certo, da minha maneira. Eu é que vou fazer. Porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor. E a gente tem visto isso. Josi, é verdade. Concordo com você, Josi. Você está coberta de razão, tá bom? Te dou toda a razão. É verdade, nunca foi, né? Nunca será, né, Josi? É verdade. Então, queridos, que Deus coloque no teu coração hoje que a vingança, ela nunca deve partir do teu coração. Que as oportunidades que surgirem na sua vida precisam de discernimento espiritual e que você não deve jamais vingar a si mesmo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. E aí Ele pega essas pessoas que acham, né? Não, eu sei, eu conheço, é desse jeito. E aí, quando vai se ver, o remorso bate. Não é verdade? Remorso bate. A vingança pertence a Deus. Oi, Bianca, Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Orar com você e por você. Pai amado e querido, nesta manhã abençoada, que a tua mensagem possa, Deus, estar ecoando em nossos corações e que nos dê a certeza, Pai, a certeza absoluta de que a vingança não nos pertence, não devemos tocar naquilo que o Senhor não permite tocar. Não devemos, ó Pai, querer fazer justiça, meu Senhor, com as próprias mãos. Devemos aprender com Davi a controlar, Senhor, o nosso impulso, a não deixar, Senhor, a nossa carne falar, não deixar, Senhor, que venhamos, Pai, a atacar as pessoas para tentar justificar algo que nos feriu lá atrás.
Que o Senhor possa nessa manhã tratar com o nosso coração, curar nossa alma, curar nossas feridas emocionais e que o Senhor possa, Deus, sempre nos manter no centro da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo, não do nosso. Se porventura, Senhor, inimigos se levantam contra a nossa vida, que eles caiam, mas caiam diante de Ti, caiam nas Tuas mãos, à sua maneira. Pai, cura os corações feridos nesta manhã, cura, Senhor, as pessoas que estão acamadas, trabalha, Senhor, no psicológico, no emocional, no sentimental, no financeiro. Faz o milagre acontecer na vida dos seus filhos e faz, ó Deus, com que todos sejam alcançados pelas Tuas ricas bênçãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, Ivanilda Ferreira, Deus abençoe. Receba essa palavra nessa manhã com muito amor, com muito carinho, tá? Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus possa te ensinar através da palavra dele, que você não precisa fazer nada, não precisa tentar fazer a sua justiça. Tudo vem no tempo certo, tudo vem no tempo de Deus, na maneira de Deus. Eu só preciso buscar a presença dele e confiar que o restante ele fará. Amém? Você já me segue aqui no TikTok? Gosta de Bíblia pura e simples? Quando eu entrar aqui entre 6 e 7 horas da manhã, se você me segue, o sistema te avisa e você participa desse momento de palavra, tá? Todos os dias entre 6 e 7 horas da manhã, eu tenho entrado aqui com uma palavra para abençoar a tua vida, tá bom? E quero pedir a você que possa me ajudar, eu preciso da sua ajuda. Vai lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, só se inscreve lá e compartilha a mensagem com pessoas que você conhece. Muita gente tem reclamado comigo que os vídeos não estão sendo entregues, o sistema fica travando, prendendo os vídeos. E se você for lá, se inscrever no canal e compartilhar a mensagem, ela vai chegar a quem precisa, tá bom? Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia excelente, maravilhoso, cheio da graça e da presença dele. E até o nosso próximo encontro, se ele nos permitir. Deus te abençoe.